Vivemos tempos de pressa, cobranças excessivas e silêncio interior. Nunca se falou tanto sobre ansiedade e depressão e, ao mesmo tempo, nunca tantas pessoas se sentiram tão sozinhas. Em meio à dor emocional, muitos começam a questionar: onde está Deus? Por que a fé parece enfraquecer justamente quando mais precisamos dela? Hoje vamos refletir sobre um tema profundo e necessário: Deus, fé e esperança. Como reencontrar sentido quando a esperança parece se apagar? Como fortalecer o espírito em tempos de crise emocional? Para essa conversa, recebemos um estudioso da espiritualidade para nos ajudar a compreender como a fé pode ser um caminho de reconstrução, equilíbrio e renovação interior. Começa agora um programa para tocar a mente, fortalecer o coração e reacender a esperança. É assim que nós começamos o programa Café com Leite de hoje, aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e com as redes sociais, YouTube e Facebook. Meu convidado de hoje, ele é um estudioso da religião, ele é combatente. Eu vou conversar com Geraldinho Corrêa e o nosso tema: Deus, fé e esperança. Geraldinho, primeiro, muito obrigado aí por você voltar aqui aos estúdios do Café com Leite, para tomar esse cafezinho aí que eu preparo com muito carinho, a minha produção fica ansiosa, então é uma alegria recebê-lo aqui. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Café com Leite. Café já é muito bom. E com leite melhor ainda, meu irmão. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Viemos ali naquela época da pandemia. Ainda mascarado. Exatamente, um tempo ainda tão difícil, tão desafiador. Sim. Mas agora estamos aqui juntos para celebrar os novos tempos, né? Uma das coisas que me chama a atenção nos dias atuais, Geraldinho, é isso olhar no olho, esse aperto de mão, o abraço. Isso ainda está faltando nas pessoas, né? Assim, eu acho que a pandemia, já que você falou, nos distanciou um pouco, né? Isso é ruim para as pessoas, para a convivência, né, Geraldinho? De fato, isso tem, inclusive, não somente mas vários estudos já e também pesquisas sobre isso, são os efeitos pós-pandemia. Nós estamos agora nesse mundo pós-pandemia. Muita gente dizia assim: quando passar a pandemia, vai voltar. E eu costumava dizer, e naquela época eu dizia: olha, não espere que o mundo vai voltar para 2019. Ele não vai. A pandemia vai passar, mas nós vamos viver um novo tempo. Sim. E tem os vários efeitos dessa geração pós-pandemia. E, de fato, um dos grandes efeitos, nós perdemos muito esse contato. Aqui no Nordeste, graças a Deus, a gente consegue ter mais ainda esse aperto de mão, esse olhar no olho, esse dar um abraço, a gente conviver. Mas até aqui também se perdeu muito isso. Nós fomos jogados a um isolamento, ao lockdown, né? Sim. A ficarmos isolados e ainda era dizendo: não falem, não pegue na mão, não olhe, né? Mantenha a distância. Era lei, não pode. Lei, exatamente. E isso foi criando, e você imagina que nessa nova geração tem os filhos, ou seja, que nasceram, que cresceram ou viveram a sua adolescência nesse período onde estavam isolados. E esse efeito é bem visível, inclusive, nessa geração agora. Uma geração mais introspecta, uma geração que não gosta dessa interação de muito proximidade. A gente percebe isso fácil, né, nas pessoas, nos jovens, inclusive, esse distanciamento, essa rejeição, vamos usar assim, de aproximação, né? Sim, sim. E isso não é bom, isso oportunamente, num momento mais próximo, isso pode nos trazer alguns transtornos. Diga-se de passagem, eu presumo que já se tenha isso com tantas pessoas ansiosas, tantas pessoas no estágio aí depressivo, né, isolados. O número de doenças emocionais, ele explodiu já na época do lockdown, né? Quantas pessoas com transtorno de ansiedade generalizado, tantas pessoas com síndrome do pânico, tantas pessoas com depressão, pensamentos suicidas. Isso aconteceu um boom. Então, esse pós-pandemia
ainda é muito evidente ainda essa tentativa da volta, da recuperação. Graças a Deus tem muita gente hoje buscando terapia, ajuda espiritual. Quantas pessoas hoje buscam, por exemplo, na época da pandemia nós temos milhares de testemunhos de pessoas que iriam tirar a sua própria vida. E nós criamos o SOS Oração. E que era exatamente a pessoa que ela entrasse em contato conosco e nós temos milhares de testemunhos de pessoas que nos acompanharam pelas redes sociais, que receberam acompanhamento dos missionários da nossa comunidade, a comunidade Missão Resgate, né, atendendo, orientando, e pessoas que, graças a Deus, reencontraram o sentido da vida. E isso é uma coisa muito importante também, porque de um mal aparente, Deus tira um bem permanente. De um mal aparente, Deus tira um bem permanente. Também nós temos agora, nessa geração, isso aqui são números, é uma geração hoje que está buscando mais a Deus. Não sei se você sabia disso. É a geração que menos bebe na história. É a geração que menos bebe bebida alcoólica na história. Na história que se tem dados, nunca uma geração bebeu menos bebida alcoólica, e isso é numérico. As empresas de bebida alcoólica, elas tiveram um prejuízo significativo por uma mudança de hábitos. Por exemplo, se você chegar hoje, você vai ter várias bebidas que só eram com álcool, que hoje são sem álcool. É zero álcool. E sim, o número de vendas, se você pegar na Alemanha, que é um país típico da cerveja, 15% dos bebedores de cerveja, eles bebem cerveja sem álcool. Você imagina um lugar típico disso. Os jovens mudaram também o comportamento. Inclusive, na Europa, se você for ver, milhares de pubs fecharam. Porque o comportamento deles agora é mais diurno, é mais saudável, fazer exercício físico. E aí vem o efeito também dessa questão. A pandemia nos expôs fortemente às redes sociais. Sim. Então todo mundo está conectado de verdade, não mais conectado parcialmente. E existe a preocupação com a aparência, com o que as pessoas vão dizer, com o que está na rede, que o pessoal vai ver. Então, a pessoa se preocupa menos em se embriagar, ele não quer ficar à noite até tarde, mas ele quer cuidar porque ele prefere de manhã. E você vai ver o quê? Multiplicação de corridas. Você vê corridas de uma beleza, né? Sim. Milhares de pessoas correndo de madrugada, cedo, você vai ver isso. Então, é uma mudança também de comportamento. Eu te digo, sempre de um mal vem um bem também. Sim. É saber extrair o lado bom de qualquer diálogo, de qualquer conversa, de qualquer envolvimento, né? Que seja não necessariamente só uma conversa, mas de qualquer relacionamento, eu diria assim. Extrair a essência boa, a essência que fortifica, que faz crescer, como esses exemplos aí, né? Verdade. Porque já que era a pandemia algo tão destrutivo, tão ruim, por que não tirar o lado bom? E esse também é um lado bom. Mas não deixamos aí de enxergar algumas pessoas que entraram, como você citou, algumas crianças que já nasceram nessa fase de eu vou usar a expressão rejeição, mas não de afastamento, de não querer aquele afago, de não querer. Então, levou muitas pessoas também a um certo estágio, digamos assim, de ansiedade, né? De ansiedade. Nós já somos ansiosos por vida, né? Exatamente. Mas assim, mais extenso, mais agressivo. Agressivo no sentido de mais intenso, ao ponto de levar essas pessoas a situações mais difíceis. Mas você falou algo que me interessou e me chamou a atenção. As pessoas estão procurando mais Deus? Estão. Isso aqui existe assim, números muito claros, especialmente desta nova geração, que a geração Z é uma geração que está buscando hoje muito mais do que a geração dos seus pais. Olha que coisa interessante. A geração que está buscando fato, né? Mais do que a geração dos seus pais. Bem, aqueles ciclos da vida, né? Os ciclos da vida. Você vai, se distancia, depois vem outra geração que se aproxima, aquela... Né? O caminho da vida não é linear. Eu costumo dizer isso para as pessoas. Inclusive, isso é uma coisa, para você que está nos acompanhando, é uma coisa muito interessante na vida, porque às vezes a gente faz um projeto perfeito, linear. Os nossos projetos nessa Leite são perfeitos. Eu vou montar um negócio, meus amigos vão comprar, minha família vai vir comprar, esse negócio vai ser um sucesso, eu vou ficar muito bem, vou ter isso, vai dar certo. Aí quando você faz
as coisas não são do jeito. Os amigos não vieram compraram até no concorrente, mas não compraram em você, né? Aqueles parentes foram lá no outro lado da cidade comprar, mas não compraram na sua loja, aí você fica frustrado. Mas é porque a vida, de fato, não é esse planozinho perfeito. Ela é feita de subidas, é como uma espiral, não como uma linha. Ou seja, a gente sobe, depois a gente desce, e depois sobe, e a gente aprende na vida que descer também é ir para frente. Sim. Porque se você pega na explicação da geometria da espiral, ela vai dando voltas em torno de um ciclo, mas ao mesmo tempo que ela vai dando volta, ela já não está no mesmo lugar, está indo para frente. Então, descer também é ir para frente. Então, nesses ciclos da vida, nessas subidas e descidas, nós também vamos para frente, né, Leite? É a tendência, nosso interesse, nosso desejo é ir sempre para frente, né? Mas para frente, digamos assim, com consistência, né? Com fé, com vontade, com esperança, com desejo, com vontade de vencer os obstáculos. As coisas ruins e as descidas nós não queremos nunca, né? É natural. Mas é algo interessante. A descida nos impulsiona para uma nova subida, né? É onde a gente pega impulso. E é isso que nos... É interessante que tem dois movimentos interessantes, né? A subida, ela é muito interessante porque ela nos dá consolação. Como assim? Aquilo que é gostoso, aquilo que é bom. É igual na fé. Na nossa fé, nós não temos só a consolação, nós temos a cruz também. Então, é essa questão. Por exemplo, a Páscoa, né? A ressurreição, a vitória. Mas é uma vitória que passou pela cruz, né? Então, olha, a subida e a descida. A vitória que passou pela cruz. Então, a subida é a consolação, é o prêmio, né? E aquilo nos consola, também nos motiva. Sim. Agora, a descida é muito desafiadora. E eu diria que é a parte mais importante. Porque na descida, nós somos provados. Vem o desânimo. A descida ela nos leva ao desestímulo, ao desânimo, ao comodismo. Não aguento mais. A gente gosta de vencer, é verdade. Mas eu costumo dizer assim, todo mundo quer vencer, mas nem todo mundo quer sofrer, né? Ou seja, pagar o preço para vencer, fazer esse esforço. Então, essa descida, ela tira de nós a consolação e ela nos leva à resiliência. Ela nos leva à perseverança. Nós somos literalmente provados para ver se... E aí? Vai? Porque todo mundo pode olhar e dizer assim, não, eu sou... Você vai ver o quê? Hoje, né, nas redes sociais, tem muita gente que também paralisou na vida. Ele está dentro de um quarto, atrás de um celular, e pode ver, tem gente que comenta, se você pegar um site de notícias, tem aquela mesma pessoa que ele comenta em todas as páginas. Já percebeu? Ou seja, tá lá, não faz nada, paralisou e ainda critica tudo. Não é assim? Ele nunca entra para elogiar, para aplaudir, ele entra para criticar, para dar uma pontadinha, porque o fato de não assumir a vida, de não aguentar a descida para pregar pressão para subir de novo, faz você deixar de viver e você começa a assistir. Olha, é interessante, você deixa de ser protagonista para ser telespectador. Você deixa de ser o protagonista da sua vida para ser telespectador da vida dos outros. Aí sabe para onde é que os outros foram, o que foi que comprou, onde é que estava viajando, o que está acontecendo com fulano, cicrano. E isso é uma coisa cada vez mais se vendo comum. Pessoas que pararam na vida. Tem também. Tem as coisas boas que a gente falou, mas o pós-pandemia tem um monte de gente que ficou acomodada, parada na vida, que não vai para frente. Por quê? Porque a descida, ela nos exige. E aí eu não quero fazer esforço, né? Exatamente. Se fosse para subir, se fosse só para subir, eu iria. Mas para descer, né? E esse descer gera um esforço em nós muito grande, onde nos desaloja. Ou seja, para você fazer aqui esse programa, para você manter essa programação, era mais fácil para você estar descansando ou trabalhando em outras coisas suas. Mas você precisou se desalojar. Isso aqui exige tempo, exige preparo, exige muitas coisas da sua vida que você tem que desalojar. Nem todo mundo quer pagar esse preço. E é um preço que se paga.
Exatamente. Né? Eu tenho que renunciar a muitas coisas. Um relacionamento até, né, tem que haver renúncia, senão não vinga. Exatamente. Né? Imagine negócios, imagine trabalho, né? Mas realmente, e outra coisa, se nós analisarmos na própria física, a descida ela é rápida. Exato. E a subida é lenta, né? E essa lentidão requer esforço. Eu não consigo subir uma parede se eu não fizer por onde, né, chegar lá. São pequenos detalhes que as pessoas... Por que provocando isso, Geraldinho? Porque são temas que estão inseridos nas famílias, nas pessoas, sabe? Nos diálogos, na sociedade de um modo geral, que muitas vezes impulsiona alguém, mas fica sempre aquele que leva a cruz e sai cortando os pedacinhos, para quando chegar lá na frente, para bandeirinho, né? Você já viu, né? A história do Zé. Do Zé, pois é. Sai cortando ali e de repente não vai levando nada e na hora que precisa da cruz para servir algo que lhe beneficie por algum momento ou lhe dê uma passada mais à frente, você já eliminou, gastou todos os saldos que você tinha, né? E é interessante isso, Leite, porque de fato nós temos também, e talvez você pode constatar, em contrapartida nós estamos numa geração de muita facilidade. Vou dar um exemplo para você. Quando eu era estudante do colégio, eu para aprender ou para fazer algum trabalho que o professor mandava, eu ia para a biblioteca da cidade. E naquele monte de livro a gente ia pesquisar informações, porque nós não tínhamos informações. Imagine que dependendo de onde a gente estava, e nós somos do interior do Nordeste, é limitado, inclusive, né? Limitado, mas ali era o conhecimento de toda aquela cidade. Estava naquela biblioteca. Sim. E você imagine hoje que nós temos acesso às maiores bibliotecas do mundo. No nosso bolso. É algo que a gente olha assim, eu não estou colocando há muitos anos, mas é uma coisa que você vai olhar 30 anos atrás, é inimaginável. Sim. Inimaginável. Então, nós temos uma geração que tem muito mais facilidade. Para você quiser aprender uma profissão, você aprende do seu celular. Você, inclusive, pode fazer um curso EAD. Se formar sem precisar estar presencialmente. Então, nós temos uma geração de muita facilidade. Agora, essa facilidade, se não for bem trabalhada, nós temos também uma geração de muita acomodação. Então, tem gente que aproveitou e nadou de braçada nisso. Agora, tem gente que se acomodou por causa dessa facilidade. Aí é onde está a grande questão, porque muita gente não consegue acompanhar o movimento da vida, de subir e descer. Porque está tudo tão fácil que aquilo que dificulta eu não quero. Pior que é desse jeito mesmo, viu? Gente, eu estou conversando aqui com o combatente Geraldinho Correia, que abrilhanta aqui o nosso programa de hoje, batendo um papo comigo, falando sobre Deus, fé e esperança. Meu amigo Geraldinho, vamos beber água, São Geraldo? Vamos Por sim. favor. Você aceita um cafezinho? Com leite melhor ainda? Com leite, por favor. Gente, conversar com o nosso querido Geraldinho é sempre motivo de alegria e de construção de conhecimento. Ele disse que no próximo bloco tem muito mais para nós. Para nós, porque eu estou inserido no contexto da audiência do Geraldinho, né? Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale, na parceria com a TV Café com Leite, TV Cariri e também pelas redes sociais. Você acompanha essa e todas as nossas edições lá no site tvcafécomleite.com.br. Meu convidado de hoje, ele é youtuber também, ele é combatente. Eu gosto de Geraldinho como combatente, eu sou combatente, né? Somos. E fico muito feliz em tê-lo aqui para bater esse papo aqui. Vou até deixar uma intimação para ele vir mais vezes aqui para a gente conversar, que é sempre bom, é sempre muito construtivo conversar com pessoas como Geraldinho Correia, e eu tenho a honra de tê-lo aqui. Geraldinho, conversávamos aqui no intervalo e algo me chamou a atenção. Os desafios da vida da gente são constantes, as subidas
As de Ciro não é tão desafiador, né? Até porque às vezes a gente tem medo de cair, né? Mas o desafio maior sempre é a ascensão. Eu preciso de quê para eu conseguir atingir o ápice? Na reconstrução, né? Porque tem a construção e tem a reconstrução, né? Que é se refazer. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: a vitória está reservada àqueles que perseveram. Essa é uma grande verdade. O perseverante sempre vai vencer o talentoso. Se não for perseverante, obviamente. Porque às vezes a pessoa, e talvez você recorde várias pessoas de fulano tem um talentoso, tão cheio de dons, mas não vingou. Tinha tudo para dar certo e não deu. Mas não é perseverante. Porque não é perseverante. Então, a base da vitória está reservada àqueles que perseveram. Porque nem todo dia é bom. Tem os dias maus. A palavra até fala, a palavra de Deus fala isso. Então, nos dias maus, aí onde filtra. Aí onde a gente separa os que vão perseverar e vão vencer daqueles que vão desistir. Porque começar qualquer coisa, qualquer um começa. Um projeto, uma TV, um canal no YouTube. Agora, perseverar é o que vai fazer a diferença. Perseverar quando não dá certo. Perseverar quando não tem os resultados que você imagina. Porque todo mundo vê. É o seguinte, todo mundo vê alguém vencendo e as pessoas veem o quê? O palco. Você vê o dia da colheita. Olha quantas sacas. Você vê a colheita. Aí você vê a colheita da pessoa, mas não viu como é que foi a semeadura. E às vezes você até começa a imitar. E eu digo para as pessoas, você pode sim se inspirar nas pessoas. Inclusive muitas pessoas vêm me procurar para se inspirar, para começar um canal no YouTube, um trabalho nesse sentido. Quantas pessoas que a gente orientou nesse tempo? Agora eu digo, olha, o segredo é você não olhar o resultado aqui, porque isso aqui é a colheita de uma semeadura que veio antes. Sim. É mais fácil você ver os bastidores do que o palco. Sim. Veja os bastidores. O segredo está nos bastidores. O segredo está na semeadura e não na colheita. A colheita que você está vendo hoje é um resultado. Então, é até mais interessante que as pessoas que querem se inspirem no trabalho árduo, né? No trabalho árduo. Não é só orar, é orar e agir. Usa essas pulseirinhas aqui, está escrito. Orar e agir. Oração de verdade é quando, né? Só oração não dá vai. Resultado. Tem que ser orando, oração completa, né? Orar mais agir. E é isso que faz toda a diferença. Então, a perseverança. E a perseverança, por que a perseverança é mais difícil? Porque exige aquilo que a gente conversava no outro bloco. Para você estar aqui, você precisou renunciar a outras coisas. Sim. Para você perseverar, porque hoje aqui já são... Não sei quantos mil programas que você já fez. 1.800 edições. 1.800 edições. Olha que coisa. Já tem aí 1.800 renúncias que você fez. Sim. É isso que eu quero dizer. Por isso você está aqui, porque você perseverou. Né? A perseverança é o que faz... Muita gente começou junto comigo, muita gente começou junto com você, mas muita gente desistiu no meio do caminho. Por isso que eu digo que a vitória está reservada àqueles que perseveram. Então, a perseverança que inclui... a renúncia e, vou te dizer, agora aqui é o tempero, né? Aqui é a base. E a construção, humildade. Em Provérbios diz que a humildade precede a honra e o orgulho precede a ruína. Né? Essa humildade... Engraçado que nós sabemos disso e muitas vezes somos orgulhosos, muitas vezes somos insistentes no processo de orgulho. Mas eu costumo dizer que, geralmente... Muitas vezes o que é orgulho para mim não é para você. Né? É como, isso aqui é branco, mas para mim, para você pode ser verde. Não? Então, assim, o orgulho, nós sabemos que ele não é construtivo, nós sabemos que ele não é benéfico, que ele não traz acesso, que ele não traz liberdade, que ele não traz o amor, que ele não envolve as pessoas. O orgulho só afasta, só destrói, só empurra para mais longe. Entretanto... Tem gente que ainda se sente bem sendo orgulhoso, né? Impressionante. E como se diz, depende de cada um, porque assim, na verdade é de forma como eu julgo, né? Porque, por exemplo, tem gente que confunde humildade com que é uma virtude. A humildade é uma virtude. Sim, sem dúvida. O orgulho é um defeito. Agora, tem gente que confunde humildade com a roupa que você usa. Olha...
fulano, tua roupa toda rasgada, tão humilde. Não, é desleixada. Isso é desleixo. É diferente. Isso é desleixo, não é humildade. O problema é que às vezes nós aprendemos algumas coisas, né? A pessoa fulano que não vai para frente, não sai do canto, o mais humilde da família. Não, ele é o menos próspero da família. Ele não é o mais humilde. A gente não pode, às vezes, até o que construiu mais coisas, no final das contas, é muito mais humilde do que aquele outro. Porque humildade não é isso. Humildade não é você não ter recurso. Humildade não é você andar rasgado, sujo, etc. Isso aí é desleixo, né? Desleixo. Então, a humildade é uma forma de você conduzir a sua vida. Me deu vontade de rir agora, que é desleixo. E realmente é, né? Andar sujo é desleixo. Exatamente. Olha, fulano tem tantas condições. Olha aí, eu fui para a igreja toda com sapato velho, rasgado, a camisa. Bem, ela tem condições de comprar uma roupa, não fez, é porque ela tem mau gosto, é desleixada consigo. Eu não posso colocar isso como uma virtude. Até para dizer assim, se cuide, né? Se cuide, cuide mais, né? Seja mais zelosa com você, com a sua aparência, porque né? Sendo somos com imagem e semelhança de Deus, vamos passar uma imagem bonita, né? Exato. E se é isso com você, assim serás com os outros, né? Exatamente. E eu estou respeitando também as pessoas que eu me aproximo. Igual, agora eu lembrei também, você falando isso é interessante também, porque também tem outra questão que é gosto. Tem uma jovem, uma vez, dentro da nossa comunidade mesmo, outra assim, olha como fulano é orgulhosa, olha as roupas delas, porque ela gosta. Eu disse, isso não é orgulho, isso é gosto. Então, você não pode colocar algumas coisas que a gente entendeu como orgulho, eu disse, isso é o gosto da pessoa. Tem gente que gosta de roupas mais alegres. Sim. Eu particularmente, eu só gosto de camisa preta, azul, branca e verde. Essas 4 cores. Só essas 4 cores. E sem muita estampa. O que é isso? Isso é humildade? Não, isso é gosto. É gosto. E né? Também não é orgulho. Você entendeu ou não? Entendi, também não é orgulho. Uma vez a pessoa assim, olhou para mim e disse, você é tão humilde. Eu disse, não, eu sou humilde por outra coisa, né? Por causa da roupa, não. A roupa não vai dizer que você é humilde ou que você é orgulhoso. Nós aprendemos isso, nós aprendemos assim, né? Nós nos construímos assim. E como você disse, ver uma pessoa mais simples ali no canto e a gente entender aquela pessoa como uma pessoa humilde. Por exemplo, quando eu não perdoo, isso é orgulho. E pensa numa coisa que atrapalha a vida de qualquer um, você não perdoar. Porque na vida nós vamos ser feridos. Isso faz parte de viver. Você falava daquele negócio de não se aproximar dessa geração, uma geração até que tem medo de se ferir. Mas faz parte da convivência humana ferir. Por exemplo, se você casar, ninguém vai ferir mais você do que sua esposa, do que seu marido. Agora, também ninguém vai curar tanto você como ele, como ela. Tanto se fere como se cura. Por quê? Porque convive. Você vai perceber que filho bom é o dos outros, casa boa dos... Assim. Porque não é seu, não convive com você. Todo mundo que é de fora é bom demais, não vive com você, não conhece o seu dia a dia, as pessoas... Achei legal, quer dizer, num relacionamento, quem mais vai te ferir é a esposa ou o esposo. Isso. Né? E quem vai mais te curar é a esposa ou o esposo, né? Exatamente. E isso é a convivência, isso aí é a parte da convivência. Aí onde é que entra o orgulho? Quando eu não perdoo. Não tem como eu amar, não tem como eu ver um relacionamento de amor, seja de amizade, seja até profissionalmente, e principalmente quando se fala num casamento, sem perdão. E tem gente que tem dificuldade, inclusive, eu vejo hoje muita gente dificuldade até de perdoar os seus pais. Até porque tem gente que acha que o pai deveria dar isso e cada um dá o que tem. A verdade é essa. O orgulho nosso quando a gente quer que o outro dê o que a gente não pode dar. Por exemplo, tem gente que cobra do seu pai, porque era para ter dado mais amor, mas foi o que ele recebeu. Sim. Ele nem sabe desse carinho que você hoje quer. Você que hoje tem essa consciência, dê para os seus filhos. Sim, né? Sim. Mas não... E agradeço não cobra, o que recebeu. Exatamente. Olha, ele deu o que ele poderia dar. Perdoe. Vai errar, você também vai errar, todos nós erramos. Seus Jesus filhos vão dizer que você... Exato, Jesus mesmo disse que quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. E aí vem esse ponto. Um dos pontos de orgulho que mais nos prendem é a falta de perdão. Porque à medida que eu não perdoo, eu vou carregando. Uma coisa que eu dizia, eu aconselhava uma pessoa que dizia assim, mas a pessoa não merece. Eu disse, e você? Essa pessoa fez tanto mal a você, tanto mal. Por que você está carregando ela com você? Ela dorme todo dia? Não dorme comigo, não. Dorme.
Dorme, porque quando você vai dormir, que você não está fazendo nada, você começa a pensar naquele mal que ele fez. Não é assim, a pessoa é desse jeito. Pois é, imagine, todo dia você ter que trazer de novo aquele mal que aquela pessoa lhe fez. Perdoe, libere, solte. Deixe. O perdão é exatamente você liberar essa pessoa da sua vida e você poder caminhar. Só que o orgulho da gente chega ao ponto de dizer assim, eu não vou perdoar porque ela não merece. Mas não é um favor que você está fazendo para a pessoa, é para você mesmo. Para você. Mas o orgulho faz a gente sofrer. Ninguém sofre mais com o orgulho da gente que a gente mesmo. Mas eu acho, assim, no meu ponto de vista, Geraldinho, perdão é muito difícil exatamente pela falta de interpretação. Eu não vou te perdoar, entretanto, porque eu estou te culpando de algo. Entretanto, a culpa é minha e a mágoa, você acabou de dizer, está em mim. Eu que vou conviver com você de dia, de noite, a cada momento, cada ato do meu trabalho, tudo, enfim. Todas as minhas ações, Geraldinho vai estar ali. Então, portanto, quem vai sofrer sou eu. Sei lá, nem se Geraldinho está bem ou se não está, e eu aqui sofrendo, né? Às vezes o outro vai nem lembrar de você, né? Não está nem lembrando nem mais. Lembrando, porque normalmente quem causa o mal esquece, né? E quem recebe o mal, então, na verdade, o perdão é algo que precisa ser liberado sempre em nossas vidas. Por quê? Porque o conviver vai nos ferir. E imagine que a gente convive com o conviver faz a gente conviver com todo tipo de pessoa. E tem gente que de fato é tóxica. Sim. Tem gente que de fato é invejosa, né? E tem gente que vai ter inveja de você. Eu lembro de uma pessoa que tinha raiva de mim. Por que você tem raiva de mim? E no final das contas, porque eu queria ser o que você é. Inveja. Né? Entendeu? Não, a pessoa queria estar na função, no lugar que eu estava. Então a raiva dessa pessoa era, ou seja, a inveja da posição. E às vezes não é nem a posição que você está. Às vezes é do seu sorriso, do seu trato. Às vezes você tem um trato educado com todo mundo, Leite. E às vezes a pessoa tem raiva de você, mas você disse, o que foi que eu fiz com ela? Talvez você mesmo se questione, foi o que eu fiz com ela? Na verdade, você não fez nada, você simplesmente é quem você é. E tem esse trato, atrai as pessoas fazem questão de vir, estar aqui com você, e alguém olha e diz assim, por que ninguém vem ficar comigo? Né? Mas vai todo mundo lá pro Leite. Aí vem a inveja. E aí vem duas coisas, né? É bem simples. Normalmente o invejoso é alguém que não está cuidando bem da sua vida. Isso aqui é uma coisa bem simples. Lembra aquilo que eu disse hoje? É aquela pessoa que está assistindo a vida de todo mundo, inclusive a sua, porque todo invejoso é teu fã. Todo invejoso, o cara que tem inveja do Leite, ele é teu fã. Ele sabe tudo, para onde você vai, o que é que você fez, qual foi o programa, o que foi que você disse. Ele acompanha tudo. E ele tinha vontade de ser igual a você. Só que no público ele não jamais revela. Ele faz questão de desmerecer. Ele faz questão de dizer, não, mas não é isso. Mas não é desse jeito. Ele faz questão de falar mal de você. Ele mente para ele mesmo. Né? Exatamente. Mas ele é teu fã. É um fã no privado. É um fã no PV. Que bom. Eu acho que esses temas individualizados como orgulho, como perdão, como, enfim, desejos, vontades, tudo isso cada tema desse daria um programa, viu? É verdade. Gente, eu estou conversando aqui com o nosso querido Geraldinho Corrêa, ele preside a Missão Resgate, né? A comunidade, você preside, é isso? A Missão Resgate, né? Sou fundador da comunidade Missão Resgate. É o fundador da comunidade Missão Resgate e é um combatente árduo em defesa da palavra, meu amigo Geraldinho Corrêa. Eu tenho a honra de tê-lo aqui no programa Café com Leite. Geraldinho, vamos beber água, São Geraldo, né? Por favor. E mais um cafezinho, né? Quer conhecer um pouco mais da sabedoria do nosso querido Geraldinho Corrêa? Você fica ligado, ele promete estar no próximo bloco aqui com a gente. Portanto, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje aprendendo aqui sobre Deus, fé e esperança, né? Nas palavras do nosso querido Geraldinho Corrêa, ele que é combatente, ele que é um defensor da palavra. Geraldinho é um amigo e é uma pessoa muito querida.
eu tenho o carinho, o respeito e a honra de tê-lo aqui para a gente tomar um cafezinho e eu poder oferecer um cafezinho aqui para o meu querido Geraldinho Corrêa no programa Café com Leite. Portanto, grato, carinhosamente, um nosso abraço para você que nos acompanha diariamente aqui no programa Café com Leite. Meu amigo Geraldinho, nós falávamos no bloco anterior, como eu disse, que cada palavra dessa que envolve um sentimento, que não deixa de ser emocional, caberia um programa, né? Mas algo me chamou a atenção ali no finalzinho do bloco anterior, quando nós falamos alguma coisa sobre inveja. Inveja é quando você exemplificou alguns momentos que as pessoas muitas vezes são invejosas e nem percebem. Isso hoje você enxerga isso como um ato comum nas pessoas, a inveja. Às vezes até, eu diria até inocente, né? Sim. Eu gosto da tua camisa, gostei de Geraldinho, mas eu gostei da camisa. Eu queria essa camisa para mim, sabe? Eu acho que isso não é o desejo de ter aquilo que tu tens ou de ser quem tu és, é a inveja. É interessante isso, porque tem uma realidade, a inveja desde sempre, né? Não é bem-vinda, né? E existe desde sempre, né? Sim. Se você for ver, desde o começo da humanidade, Sim. né? Caim matou Abel. Então, é uma realidade assim muito forte. Neste tempo, ela se torna mais visível porque as redes sociais, e hoje todo mundo está conectado nas redes sociais, todo mundo está nas redes sociais, e isso é muito claro. Ela acelerou a comparação. A comparação não quer dizer que vai gerar inveja, mas é um princípio. Sim. Por exemplo, você vai para a praia, você tira logo a foto para mostrar lá na praia. Você vai comer, você tira logo a foto do prato e você posta o prato que você comeu. Você fez uma viagem internacional ou para uma outra região, você já tira a foto e você posta. Você está aqui com a família, aí você posta. E essas postagens, elas têm um fim de perfeição. Por exemplo, eu vi um caso bem interessante que estava um pai lá batendo nos filhos. Mas para quê? Para tirar uma foto, porque ele não queria a posição, ele queria uma foto de uma família bem feliz. Ou seja, para tirar a foto nas redes sociais parecia bem feliz, mas antes estava batendo, nos filhos, né? Para que saísse bonito nas fotos, para dar a ideia dessa família feliz. Então, é uma geração que é um tempo onde as pessoas querem mais parecer do que ser. Mas e o fato que quem está assistindo está olhando e dizendo assim, olha como fulano está feliz, olha como fulano está feliz. E aí você vai entendendo aquela ideia de perfeição. E diga-se de passagem, passa essa imagem, né? Sim. E as pessoas vão querendo ter. Claro, você pode se inspirar em alguém. Isso não é inveja, é inspiração. Gostei muito, gosto do jeito de fulano, eu quero me inspirar nele. Inspirar é diferente. É diferente quando eu honro. Agora, a inveja é um problema. Quando eu começo a desejar ser aquilo que o outro é, e aquilo vai gerando, inclusive, uma certa competição que gera uma raiva e, no final das contas, gera até ódio. Eu já peguei casos de pessoas que tinham um ódio mortal no sentido mesmo de desejar o mal para o outro. E quando a gente foi fazer um trabalho... Chega a esse ponto, Sim, né? E a pessoa buscou ajuda. E é interessante isso. A pessoa buscou ajuda. E eu fui ajudar. Só que quando a gente voltou na raiz, foi uma bobagem. Exatamente começou de uma simples comparação na faculdade. A gente foi tentando voltar para chegar de onde veio esse ódio tão grande, porque não existia um motivo, claro. Esse ódio foi crescendo, mas de uma comparação da época da faculdade, depois casarem, etc. Isso já era uma mulher adulta, com família, e por isso que ela buscou ajuda, porque ela disse assim, mas eu não quero sentir isso. Né? E a gente fez um trabalho de voltar nesse sentido, porque às vezes começa nessa comparação, vai, aí gera uma pequena raiva, depois um ressentimento, depois um espírito de competição, e aquilo vai gerando uma coisa muito ruim. Então, duas coisas que eu digo. Primeiro, e aí, tem coisa que é inevitável. Vão invejar você, Leite, e não precisa você fazer esforço para isso, não. Né? Vão invejar a mim, vão invejar você. Agora, como é que eu lido com o invejoso? Como é que eu lido com a inveja? Primeiro, não bebendo isso. Não deixando. É igual o copo de veneno. Tem um copo de veneno aqui na minha mesa. Esse copo de veneno só vai me fazer mal se eu beber. Sim.
Se eu não beber, ele continua, ele é perigoso, mas continua lá na mesa, não me faz mal nenhum. Então, se eu bebo disso, aí começa a gerar em mim ressentimento, raiva, aí vai gerar essa guerra. E manter a distância. Isso aqui é uma coisa bem simples, manter a distância. Isso é segurança para você e para o outro também. E vença. O maior presente... É uma conexão muito próxima com o perdão, né? Sim, e um movimento... Sabe qual é o maior presente que você pode dar para o invejoso? Vencer. Vencer. Porque ele tá torcendo, mas sim, ele tá torcendo pela sua derrota. Quanto você mais vence, mais você sobe, mais distância você pega. Quanto mais você sobe, tem uma fábulazinha que conta que o corvo, ele fica bicando a águia e a águia não reage. Né? O que é que a águia faz? Ela voa alto, só que ela voa numa altura que o corvo não consegue respirar. E o corvo cai e a águia continua voando. Então eu digo, se você está sofrendo com inveja, tem um corvo bicando você, voe mais alto. Quanto mais alto você voar, mais inacessível você vai se tornar dos corvos que tem por aí. Aí algo me chama a atenção. Inveja, perdão, sentimentos abstratos, porém inseridos em nós, eu poderia dizer que isso é falta de Deus, Geraldinho? Não, isso aí é próprio da humanidade. Da humanidade, né? Dos nossos relacionamentos, né, interpessoais, dessa realidade. Não seria falta de Deus, porque você pode ter fé e ao mesmo tempo sentir inveja. Isso, né? É invejoso. Exatamente. E você pode ter fé, pode ter crer em Deus e da mesma forma fazer isso. Agora, a ideia é de que se você tem uma experiência de fé verdadeira, você busca moldar a sua vida, modelar a sua vida, sempre, não só hoje. É um caminho. E nesse caminho, por exemplo, a gente está vendo a quaresma agora. Quaresma é um tempo de conversão e a gente vive todos os anos. E nós temos tempos muito fortes, que é um tempo onde eu mesmo, particularmente, começo a moldar. Eu chamo de travessia. Senão a gente passa a vida no deserto. Estou no deserto e não vai terminar esse deserto nunca, né? É o quê? Quais são pecados repetidos, defeitos no nosso caráter, problemas que nós temos de desequilíbrio na nossa própria personalidade ou temperamento que precisam ser equilibrados que nós não fizemos. Porque fulano tem um temperamento colérico. Mas esse temperamento colérico, se ele for equilibrado, ele é uma bênção. Fulano tem um temperamento X. Se você pode viver no defeito do seu temperamento ou você pode viver nas virtudes do seu temperamento. Você pode viver, você é um colérico, pode viver arranjando briga com Deus e o mundo, ou você pode se tornar um grande líder. Você pode se tornar um grande líder, é você que escolhe. Ou é uma pessoa que ninguém suporta, ou é uma pessoa amada. E os sentimentos que nós temos, ou seja, mas foi bem destacado porque nós temos o direito de escolher os nossos sentimentos, né? Seja de perdão, seja de inveja, seja de amor. Cabe a você escolher e cabe a você conviver com os mesmos, né? Cabe a você suportar a dor ou admitir a alegria e ser feliz. Cabe a cada um, né? Então, bem colocado, porque não depende de Deus isso. Deus está em mim ou eu busco, né? Verdade. Mais ou menos por aí, né? Mas buscar Deus me traz uma condição de vida melhor. É porque eu estou chegando no finalzinho do programa, Geraldinho, e eu acho muito importante, eu sou fã número 1 de Nossa Senhora. Se tiver outro, é segundo lugar, viu? Eu sou de Nossa Senhora, eu sou fã número 1. Então, e eu provoco essa situação porque quando nós falamos lá no início em ansiedade, em depressão, em momentos de angústia em que as pessoas se isolam da vida, se tornam individualistas, invejosas e etc., que não entendem ou admitem perdoar, são pessoas que hão de sofrer. Não tem outra alternativa, não tem outra saída, né? Hão de sofrer eternamente. Aí, quando eu digo assim, a busca de Deus, é para que essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, ou talvez nem assistindo porque estão isolados, mas seus papais, suas mamães, a sua família, retire-o dali e busque Deus, que eu acho que ainda existe uma chance de você ter uma condição de vida melhor. Deus não se cansa de nos amar, Deus não se cansa de nos perdoar. É interessante que Deus é compassivo, paciente, bondoso. O amor, em Coríntios, exatamente se define desse jeito. Tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor.
E Deus é amor, né? E, de fato, ele nos espera, como naquela parábola do filho pródigo. É interessante. O filho pródigo, ele pegou a herança dele, que ele não tinha direito. Não era herança, o pai não morreu. O pai não morreu, É. né? Mas veja a bondade do pai. Deu porque ele pediu. E ele fez questão de se distanciar do pai. Perceba esse movimento, porque nós temos muito disso. E muitas vezes, por exemplo, hoje eu percebo muita gente que, vamos supor, quando era criança, buscava Deus, depois de uma fase da sua vida, na juventude, se distanciou de Deus, e hoje, numa fase adulta, busca Deus de novo. Olha, interessante, né? Estava com Deus, se distanciou, voltou. Filho pródigo. Ele estava com o pai, né? Sempre com o pai, pegou a herança, ele se distanciou do pai. Depois ele foi lá, dizendo assim, deixa comigo que eu sei ser feliz. Nós fazemos muito isso. Deus, eu não preciso mais de... Deixa que eu sei como é que eu sou feliz de verdade. E Deus respeita. Assim como o pai do filho pródigo respeitou. Por isso que Jesus conta essa parábola. E aí ele vai e diz que ele gasta tudo com o prazer. Ele gasta tudo com prazer. Bebedeiras, orgias, prostituição, amigos, porque assim... Amigos, entre aspas, né? Que não são amigos. E aí até que tudo se acaba, né? Aquele dinheiro acabou. Quando acabou, ele caiu em desgraça. Os amigos sumiram, as mulheres também sumiram, e ele teve que encarar a vida real. E na vida real, ele foi trabalhar com os porcos. Tudo bem, ele estava pagando um preço, ele tinha consciência disso. E ele continuou. Chegou a um ponto que ele sentia fome e agora comia a comida dos porcos. E agora chegou um momento que nem a comida dos porcos mais lhe era concedida. Aí a palavra diz que nesse momento ele cai em si. É interessante isso. Ele caiu em si, ele refletiu e disse, meu pai, os empregados passam melhor do que eu aqui. Vou voltar. Ele cria um plano de volta para o pai. É a mesma coisa da gente. A gente parece que precisa quebrar a cara, etc. Viver, vá lá. E o pai deixa. Deus deixa. Vá, vou quebrar a cara. E depois que quando não for negada a comida dos porcos, a gente volta. E normalmente, quando eu vejo muita gente se afastou de Deus, só volta quando está no fundo do poço que já procurou tudo. E eu digo isso por experiência, são 25 anos de ministério. E nesses 25 anos eu já vi muito isso. Pessoas voltarem, mas só volta depois que chegou no fundo e não tem mais nem onde se arrastar. Na lama. Perdeu tudo, né? Aí volta para Deus. E é interessante, porque o pai poderia, pelo menos, dar uma prensa grande. Puxar a orelha dele. Né? Mas o pai não faz. Ele chega com o discurso pronto. É interessante. Antes dele dizer alguma coisa, o pai corre ao seu encontro, abraça. Olha aí. Deus não se cansa de nos amar e de nos perdoar. Antes, ele não deixa nem ele dizer. Ele pega ele com o cheiro dos porcos. É interessante isso. Ele não tomou banho. Ele chegou fedendo a porco e o pai o abraça, beija, acolhe. E o pai não quer nem saber por onde ele andou. O pai nem pergunta a explicação. O que ele faz? Ele restitui a dignidade dele de filho. Anel no dedo, sandália nos pés e mate um novilho gordo. Meu filho estava morto e ressuscitou. É a mesma coisa com Deus. Eu até costumo dizer, eu nunca... A minha experiência de fé não foi pela dor, foi pelo amor. Então, eu nunca... E não gosto dessa experiência de fé das pessoas que fazem um terror para a pessoa. Se você não vier para Deus, vai acontecer isso. Não. Deus não é isso, não. Ele não vai fazer isso, não. Você é livre. Venha na hora que você quiser. Eu nunca obriguei, nem meus filhos. Tem que ir para isso, tem que ir. Não. Meus filhos é que pedem para vir. Porque a melhor evangelização é pela inspiração. E não pelo convencimento ou pela pressão. Não funciona assim. Os meus filhos vêm, eles desejam estar, porque eles veem a inspiração. Ninguém evangeliza melhor do que inspirando, né? E quando o pai abraça, traz a dignidade, é a mesma coisa hoje. Você que está aqui ouvindo, assistindo. Você se distanciou, já está andando com os porcos, ou já está comendo a comida dos porcos, ou até nem isso mais é dado a você, o pai te espera, de braços abertos, para restituir a sua dignidade de filho. E isso é muito forte. Mesmo que você não mereça. Não é por merecimento, é por amor de Deus. Por amor de Deus. Olha aí.
A gente até pede, né, brincar assim, pelo amor de Deus. Mas é porque o amor de Deus é a coisa mais forte que existe no mundo. Geraldinho, pelo amor de Deus, nosso tempo passou muito rápido. Vou. Eu preciso fazer um intervalo para tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta logo. Vamos sim. E você, fique ligado, é só o tempo do cafezinho. Daqui a pouco a gente volta. Falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, na companhia do meu amigo Geraldinho. Geraldinho, isso é como eu te disse, pelo amor de Deus, o tempo urgiu e acabou e eu preciso te agradecer por esse momento e dizer que você será sempre muito bem-vindo e com certeza o cafezinho vai estar sempre preparado para lhe oferecer. Muito obrigado. Meu irmão, o tempo voou. Eu que agradeço a você, Leite, pelo convite, pela alegria. A gente tá aqui nessa conversa boa, né? O café já é bom e com leite é muito melhor ainda, né? Torna a conversa mais agradável. Então, é um prazer também estar aqui com você, com toda a sua audiência aí. Nós vamos ter lá no Parque de Exposição do Crato, no dia 21 de março, o Encontro Nacional dos Combatentes. Tem combatentes vindo do Brasil inteiro, são 170 caravanas. Tem gente vindo de todos os estados do Brasil, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, para um encontro presencial, lá onde acontece a Expo Crato. Que maravilha, que bom. Deus abençoe, sucesso, viu? Tamo junto. Muito obrigado mais uma vez, Geraldinho. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência e mandar um abraço para seu Valdemar Bezerra no Romeirão, o Elton e sua esposa Vânia no centro, Terezinha na Lagoa Seca, Doutor Emanuel no Hospital Regional, sempre ligado no programa. Emanuel. Agora complicou minha vida aqui. E a comunidade Missão Resgate leva o nosso abraço a todos aqueles que admiram e são fãs, que inclusive quando eu disse que ia conversar com o nosso amigo Geraldinho, eu recebi tantas ligações que você não faz ideia, viu? Maravilha. Mas tá aí, para você, especialmente o programa Café com Leite. E meu amigo Geraldinho Corrêa aqui, batendo aquele papo gostoso com a gente. A você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Em nome da produção que faz com que nós possamos chegar até você e levar a nossa mensagem, nosso muito obrigado. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau, até lá.